Risada Medonha, crítica gratuita no ar, Marcos. Anísio! JP. Estamos aqui, agora sim, para fazer a crítica gratuita de uma série que, com certeza, dividiu opiniões no último final de semana. Estamos falando de... Defensores. Cara, vamos lá. Vamos lá. Comece pelo começo, vai. Sinopse. Breve. Breve. Os 4 heróis de Hell's Kitchen acabam se juntando por uma causa maior que a gente acabou acertando. Era o The Hand, era o tentáculo, o inimigo maior, que estava lá, de certa forma, atingindo cada um deles. O Luke Cage, por conta dos meninos do bairro que eram contratados para trabalhar para o tentáculo, de maneira terceirizada, outsourcing do tentáculo, veja só. A Jessica Jones, por causa de um caso que chega para ela, de um engenheiro que sumiu do âmbito familiar. O Demolidor, por causa do caso da Jessica Jones, para tirar a Jessica Jones da polícia. E o Punho de Ferro, por causa do tentáculo. É o inimigo maior dele. No caso do Demolidor já tinha um caso antigo. Já tinha um caso antigo, mas tipo, ele acabou entrando mais por conta do caso da Jessica Jones, né? Que é ali que ele teve contato com o caso. Porque uma coisa, já começando a falar da série, Tá, vai. uma coisa que foi legal da série é que ela mostra o que aconteceu depois do final de Demolidor. Aquele encontro que ele tem lá com a Karen Page, que ele mostra pra ela que ele é o Demolidor, e provavelmente na conversa em que eles tiveram, ele opta em deixar de ser o Demolidor e só trabalhar, ainda por cima, pro bono, né, que ele fala, gratuitamente. Sim. Né? Ele quer seguir fazendo boas ações. Foi legal também que mostrou como está a relação dele com o Fog, apesar de não serem mais tão colados, tão juntos, o Fog passa uns casos para ele para evitar que ele fique nas ruas quebrando as pessoas, sentando a mão. Outro personagem que ficou legal, um plot que ficou legal, bem explicado, é o plot do Punho de Ferro, veja só. Que foi o plot que geral, por assim dizer, mais reclamou, mas é o que mais está linkado ao Defensores. O filme a série dos Defensores é uma continuação direta aos acontecimentos do Punho de Ferro. Isso. Também consequência da segunda temporada do Demolidor. Isso, Né? Junto exatamente. um pouco das duas, mas o Punho de Ferro tá uma coisa mais fresca ali, né? Mas é mais centrado nele mesmo. Isso. O Luke Cage é um caso interessante, porque o fato dele querer ser o defensor do bairro e o bairro está sendo destruído pelo tentáculo de forma indireta. E, infelizmente, a Jessica Jones foi a que ficou meio mais, não sei, meio que não encaixou ali. Eu acho que no começo não encaixa tanto, mas já mais lá da metade pro final, daí tem uma reviravolta ali na história dela, no arco dela ali. Sim. Que daí já acho que já encaixa melhor, assim, né? A Jessica Jones nessa história. Sim. Há controvérsias, né? Mas vamos lá, então. As opiniões. Comecem com vocês. Vamos lá. Anísio. Vamos começar. Cara, pra mim se divide em duas metades. Né? Você tem a primeira metade que é razoável, que você consegue assistir, no sentido de que você tem piadas legais, você tem acho que a gente estava na expectativa muito grande de como seria o encontro deles. Né? Tem aquelas primeiras lutas e tal. Você tem a questão... Me fugiu agora também. Tá. Eu acho assim, cara, que quando se faz algo de super-heróis, a expectativa vai lá em cima, né? E a galera é muito exigente em relação a isso, né? Então, o meu medo era justamente esse de que essa junção poderia atrapalhar na trama, né? E, infelizmente, pra mim atrapalhou sim. No sentido que você tem, igual eu falei pra vocês, uma primeira metade que é razoável ali, e pra mim depois que a Elektra vai aparecer lá, aquela coisa da Elektra, do Demolidor, começa a ficar um pouco chato, e a coisa começa a desandar da metade pro final. Eu realmente... Tu não gostou do final? Não gostei. Não. Ok. Não curti o final. Então pra ti foi de razoável pra ruim? Foi de razoável pra mediano pra baixinho, assim, sacou? Você acha que começou até bem, mas... Cara, começou legal e foi se perdendo, cara. Ah, ok, justo. Quando eu vi a Madame Gal, né? Aquela senhorinha de bengala simpática, lutando, eu comecei a rir, foi engraçado, cara, assim, sabe? Falei, não, mas foi engraçado ruim, pelo visto, né? Não foi engraçado... Foi engraçado ruim, mas falei, a velha luta, né? Pô, velho. Ela teve um poder ali, né? Sim, não, enfim, tem um poder e tal, cara, mas... Velho...
JP, não pode ir. Vai lá, JP. Vamos ver se a gente... Então, pra mim a série tem um problema que é o seguinte, é o que se espera de uma série dessas, né? Porque assim, vamos comparar com um caso mais recente que a gente teve de um grupo de heróis que se conheceram lá, que você tinha seus próprios materiais antes e depois eles se uniram, que é o caso dos Vingadores, né? O que aconteceu com os filmes dos Vingadores é porque ele entregou exatamente o que se esperava, ou ele até superou isso, né? Porque é um filme muito divertido, aquela coisa funciona, é fluida, né? O encontro deles. E a gente, quando a gente vê o Defensores, o que acontece é o seguinte, o começo da série, ele realmente é a minha parte favorita também. Né? Eu acho que os 3 primeiros episódios, eles inclusive têm uma direção bem diferente, assim, sabe? Sim. O ângulos de câmeras que ele pega, a iluminação, são diferentes. Cores, tipo, o Demolidor sempre com uma tonalidade mais vermelho, aqui de amarelo, isso ficou bem legal. Então no começo você tem um cuidado extra, assim, até porque no começo, o que acontece? Tem muita gente que vai assistir os Defensores sem ter visto as outras séries, isso existe. O ideal é essencial ter assistido os outros, pra entender um pouquinho. Mas ao mesmo tempo eles têm que pensar nas pessoas que não viram, que vai assistir só Defensores. Então assim, eles têm que reintroduzir os personagens sem parecer chato para quem já assistiu. Então assim, isso ele fez até bem feito, sabe? Ele conseguiu mostrar, o Luke Cage está saindo da prisão, né? Você tem os personagens começam, você vai mostrando cada personagem está fazendo. Isso ele conseguiu fazer bem, entendeu? Só que daí quando eles se unem, o que acontece? No começo, até que é interessante, eu gostei da dinâmica entre eles, assim, quando eles conversam entre eles, gostei, né? Só que daí, a partir do momento que você tem todo esse contato, os vilões também, o Tentáculo é um ciclo de vilões muito interessante na Marvel. Sim. Entendeu? Só que depois eu vou voltar a falar do Tentáculo. Mas o que acontece vou falar dos heróis aqui primeiro. Depois que você coloca as peças de xadrez na mesa, aí a coisa começa a desandar um pouco. Por quê? Porque, infelizmente, as cenas de ação de Defensores, eles seguem mais o padrão de Punho de Ferro, de Luke Cage, do que de Jessica Jones também, que não tinha cenas de ação tão marcantes, do que aquelas cenas de ação do Demolidor que eram muito boas, entendeu? Então, assim, as cenas de ação, elas realmente, acho que elas deixaram a desejar. Foi uma coisa que lá no vídeo de expectativa eu vi pelos trailers que já tava, que eu fiquei, era um medo que eu tinha, né? Mas aí o que acontece? Então acho que aí começa a se perder a série. E aí a dinâmica entre os personagens começa também a se perder. A dinâmica entre os personagens nas cenas de ação não funciona muito. Sabe, você tem o Punho de Ferro não está lutando com o Fu, nem as cenas com o Demolidor estão legais também. A Jessica Jones mal usa os poderes dela. O Luke Cage tomando porrada de qualquer um, dá um chute nele e ele sente, sendo que na série dele sabe que não é assim. Então, assim, essa dinâmica na cena de ação deixou muito a desejar também. Né? E eu acho que, já falando dos vilões, eu acho que a Sigourney Weaver, eu acho que foi uma ótima aquisição pro elenco da série, desse universo. Só que, como quase tudo, ela meio que trava no meio, entendeu? Tudo que acontece na série, ela trava. Isso vai acontecer, tem cenas de ação que começam legais e daqui a pouco travou e começa a ficar ruim, fica tudo genérico. E o personagem da Sigourney Weaver, que é a Alexandra, né? Ela começa muito boa e daqui a pouco ela para, ela trava totalmente. O personagem começa a ficar desinteressante, ela perde aquele estigma que ela tinha, do nada, sabe? E fica tudo meio genérico. Acaba que no final tá tudo um pouco genérico, bem genérico na verdade, entendeu? Eu acho, e só para finalizar aqui a parte do ciclo dos heróis, eu acho que teve 2 personagens que ganharam muito com essa série. Que são exatamente os 2 lados mais fracos que as pessoas vão reclamando da série separadas. Que é o Punho de Ferro. Eu acho que ele ganhou bastante, eu acho que ele vai ser um personagem que vai crescer numa segunda temporada do Punho de Ferro. Posso só fazer um parênteses do Punho de Ferro? Assim, depois do que eu vi nos Defensores, não sinto vontade de assistir a segunda temporada do Punho de Ferro. Não me empolgou. Permanecer no mesmo nível da série dele solo, sacou? Eu acho que ele, no nível na série dele, ele sempre foi um personagem meio perdido. Nessa série, a Defensores já serviu para ele se encontrar. Tanto que quando você vê a parte final, não quero dar spoilers, mas assim, você vê que ele já está decidido do que ele é, do que ele tem que fazer. Que antes ele estava perdido, entendeu? Então assim, agora você tem uma liberdade para você trabalhar com o personagem sendo ele. E a outra personagem foi a Elektra. Eu acho que a Elektra ela ganhou muito também.
Porque a Elektra, essa Elektra é a Elektra fodona que a galera esperava, que aquela... Cara, tem um episódio que a Elektra bate em todo mundo do bem e do mal, cara. Ela chega e quebra tudo. As melhores cenas de ação de Defensores envolvem a Elektra. Assim, se tem Elektra, a cena é... Assim, as cenas de ação, que eu acho, as cenas de ação são ruins, ponto. São ruins. Nem todas, cara. Eu acho que não tem nenhuma que seja memorável. Tá. Mas quando tem Elektra, a cena é melhor. Entendeu? Só isso, mas não quer dizer que ela seja boa também. Só é melhor. As cenas de ação pra mim são todas ruins. A personagem Elektra, ela ganhou porque ela ganhou aquele estigma dela e ela foi crescendo durante a série, né? Pra ganhar a própria personalidade dela pra uma coisa mais futura. Ou Demolidor, ou no Defensores, numa série até própria, não sei. É uma personagem que pra mim cresceu. Se tu vê aquela guria que era chata, não parava de falar numa série Demolidor. Porque agora ela morreu, ela não sabe mais falar, né? Morreu e voltou. Cara, eu vou ser muito breve, vamos lá. Pra mim, é nítido que eles seguraram a mão em termos de violência. Tem a Jessica Jones falando palavrão no primeiro e segundo episódio e depois meio que morre, assim. Ela só tá meio turrona, um pouco mais do que na série dela, inclusive. Não tem violência, não tem sangue, não tem desgraceira. Tem umas decapitações lá, né? Umas 2 decapitações. Tem, mas que assim, não é tão gráfico como era no Demolidor, por exemplo. No Demolidor era bem mais. Pô, no Demolidor o físico arranca a cabeça do cara com uma porta do carro. Muito mais. Então assim, e não tem o refino técnico, bonito. Não tem refino. Não tem. Eu assisti no começo acho que tem. Só nos 2 primeiros. E depois se perde. É uma série que a sensação que eu tive, guardada as devidas proporções, foi a mesma com Batman vs Super-Homem. Por quê? Porque Batman vs Super-Homem era fácil de dar certo. Era muito fácil de dar certo. É Ben Affleck, o Henry Cavill não é legal, foda-se. São 2 personagens que poderiam muito bem funcionar e o filme ele basicamente salva pela Mulher Maravilha. Ponto. O filme é muito ruim. O contrário de Batman vs Super-Homem é que eu não vejo salvação de Defensores. É uma série que eu vi, tipo, tá. Então, assim, foi um potencial desperdiçado. Muito desperdiçado. Exato, foi o que eu falei. A série toda é potencial, sabe? Você sabe que, assim, você pode até gostar da série. Né? Eu mesmo, eu até gostei, eu até me diverti, mas porque eu sou muito fã dos personagens. Eu acredito que se eu não gostasse, se não fosse fã desses personagens, eu não ia gostar nada da série. Sim. Entendeu? Então eu confesso do que eu gostei da série foi só porque eu sou fã. Entendeu? E assim, mas você vê que é toda hora que a série tá engasgada, né? Parece que ela tá com negócio aqui o tempo inteiro. Então ela é puro potencial desperdiçado. Então assim, cara, eu acho que, sendo extremamente breve, assim, é muito preocupante uma 3ª temporada de Demolidor, porque o Matt Murdock ele quer salvar a Elektra através de lembranças e amor e não sei o que. Tá chato isso, ficou bem chato isso. O Luke Cage, pra mim, ele segue a mesma coisa, tipo, com a diferença que aqui ele não tem um Cottonmouth, ele não tem lá a senadora, sabe? Tipo assim, o Punho de Ferro ele deu uma melhorada, ok, legal, agora ele sabe qual é o sentido da existência dele. Com certeza uma nova temporada de Punho de Ferro vai ser totalmente diferente do Punho de Ferro, porque ele já sabe o que ele é, né? Se for igual, aí não tem jeito mesmo. Tem que ser, mas eu acho que, cara, não é uma boa perspectiva, assim, foi bem decepcionante. Assim, igual eu comentei no vídeo anterior, acho que no geral, assim, você realmente começou com o Demolidor num nível muito bom, né? E aí realmente foi vindo Jessica Jones, veio Luke Cage, veio realmente caindo nível, né? Eu acho que realmente Defensores, Demolidor deixou a gente viciado não, deixou a gente mal acostumado com uma coisa muito boa, né? E as outras, infelizmente, cara, foram caindo e realmente meteram, cara, pra mim, dá pra assistir eu que não sou fã, até que eu gostei de algumas coisas, sacou? Assim, de não conhecer as pessoas. Uma coisa que eu me perguntei, cadê o Rei do Crime? Ele não tinha... Pois é. Ele tava preso, né? Ele tá preso. Ele não apareceu, cara. Então, assim, tinha que ter aparecido, velho. Isso que eu ia falar dos vilões, cara. Porque, assim, a gente vê que tem aí uma dificuldade da Marvel, Netflix, em fazer cenas de luta, de ação, de porrada, de Kung Fu, né? Existe essa preocupação. Já tinha sido óbvio isso na temporada do Punho de Ferro, né, que as cenas de ação já não tinham saído como deveriam. Sim. Então, cara, na boa, assim, se você tem uma dificuldade em fazer filmes de cenas de ação envolvendo luta de Kung Fu, cara, traz a máfia de novo, que funcionou tão bem Demolidor. Sim.
Né? Jessica Jones funcionou tão bem no Killgrave, sem ser você que tem cena de porrada ali, funcionou tão bem também. Né? Então assim, cara, imagina se você pega ali, se o vilão, em vez de ser o tentáculo, fosse o rei do crime com a máfia. Coloca o justiceiro no meio. Seria do cara. Sim, sim. Entendeu? Então você vê que, cara, muito fácil ter feito poderia ter sido uma coisa muito melhor, sabe? De uma forma muito mais fácil. Linkava tudo, cara. Você pega ali também o núcleo do Luke Cage, que também tem a ver com máfia, né? Com política. Sim. Cara, você pega aquilo, mistura e fica uma coisa. E faz um tentáculo lá pra frente, lá, cara. Vai colocando devagarzinho o tentáculo ali, até a galera pegar a manha de fazer um negócio do Kung Fu legal. Pô. Sim. Foi uma pena, velho. Foi chato porque a expectativa era altíssima e não rolou. Sim. É isso? Notas. Eu dou nota 5. Pela primeira metade, 5 realmente me decepcionou bastante. JP? Bom, eu vou dar nota 6. Como eu disse, tudo que eu gostei da série, acontece exatamente porque eu sou fã, né, da série. Gostei muito que foi feito com a Elektra, que não está perfeita, né, não é a personagem perfeita ainda, mas eu acho que ela teve uma crescente legal. Eu, ao contrário de você, sou um pouco mais esperançoso. Eu acho que a galera vai aprender com os erros aí. Eu acho que quando a galera voltar para um negócio menor, agora no final do ano, já tem Justiceiro, que já está sendo produzido. Eu tenho uma expectativa muito boa para o filme do Justiceiro, ou para a série do Justiceiro. Então, assim, eu espero que a galera... eu espero que o Justiceiro seja bom, porque o Justiceiro mostra o que é bom e o que é ruim. Que, ó, Defensores foi ruim, o Justiceiro foi legal, vamos voltar a fazer uma coisa legal. E, então, acho que eu vou dar nota 6. É isso, vocês. Eu vou 5,5. Pronto. 5,5. Eu vou na média, porque divertiu, deixando aquela sensação que podia ser bem melhor, né? Tipo, tem boba, né? Sim, tipo, tem uma ou outra coisa que é até legal, tipo, a interação do Luke Cage com o Punho de Ferro foi interessante, eles tentando se conhecer, a primeira luta dos 4 juntos foi uma cena interessante. Mas depois... Os coadjuvantes também acho que foram bem trabalhados. A Colleen, sim. A Missy foi um pouco bem trabalhada também. Mas bem pouco. Bem não pouco. Podia ter sido melhor. Inclusive eu acho que tem alguma cinzarada bem chata. Mas... Podia ter sido melhor. Podia ter sido melhor. Tudo podia ter sido melhor. Essa é a frase. Poderia ter sido melhor. E infelizmente, pra te indicar essa série, velho, sim, é melhor que tu assista todas as outras temporadas das outras séries, para tu consiga entender o todo mais facilmente. Tu vai conseguir entender isoladamente, assistindo Defensores, provavelmente vai, mas não vai ter o mesmo impacto na história como um todo. Então... Ou não também, talvez se a pessoa não viu o Demolidor e não tem que colocar a expectativa na cena. Você pode começar. Tipo isso, pode ser. É uma boa alternativa. É isso? É isso aí. Feito! Então, gurizada Amendoim, muitíssimo obrigado por acompanhar a gente até aqui. Beijo, abraço e tchau e fogos! Tchau, Cláudio. Tchau, Cláudia. Tchau, Cláudia. Foda, ele tchau, falou que nunca dou tchau pra Cláudia. Só porque eu não tô aqui, eu vou dar tchau. Tchau, Cláudia. Pô, cara,